Bom dia, pessoal. Vamos gravar uma videoaula aqui falando de genética mendeliana, tá? No contexto da disciplina genética animal, então vamos falar e tentar falar do básico sobre genética mendeliana e também tentar trazer alguns exemplos e como seria possível a gente trabalhar padrões de heranças usando como modelo animais, tá? Pois bem, depois que teve a descoberta das células, das organelas, as funções das organelas, né, passou -se a se buscar entender melhor os padrões de hereditariedade, né, por que os filhos se parecem com os pais, por que tem variação, né? Então foram vários estudos, né, partindo de Mendel e Darwin, né, lá nos idos de 1850, 60, 65, né, final de 1840, foram vários e vários estudos, né, e N outros pesquisadores pós Darwin e Mendel, né, até chegar na descoberta do material do DNA como material genético e chegar na estrutura correta do DNA, né? Isso só foi acontecer com Watson e Crick em 1953, tá? Então, a genética, né, é uma ciência relativamente moderna comparada com as outras ciências clássicas, matemática, física, né, filosofia, e ela estuda o quê? Ela estuda a hereditariedade, ou seja, os padrões de herança e a variabilidade, né? Dentro do contexto da área que eu trabalho, a gente estuda a variação, ou seja, a variabilidade e o percentual dessa variabilidade, dessa variação que é transmitida para a descendência, tá? Hoje a gente sabe, né, que o gene é a unidade básica da hereditariedade, mas nessa época do Mendel ele não sabia nada disso, né? Então os seus achados, a sua pesquisa, os seus estudos têm mais valor ainda por causa disso, tá? Então, um gene seria uma sequência de nucleotídeos que codifica para uma sequência de aminoácidos ou algum outro tipo de RNA funcional, tá? E como eu já falei, hoje a gente sabe disso, mas por muito tempo, praticamente um século, de vários pesquisadores, de várias instituições, de várias regiões do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, outros países da Europa, até chegar na informação básica, né? Conhecer a função e a estrutura do DNA. Lógico que depois de 1953 a gente tem tido avanços fantásticos com a genética que a gente tem hoje, tá? Então, na verdade, não foi bem o conceito do gene, foi a ideia do que é um gene, né? Foi colocado pela primeira vez por Gregor Mendel em 1865, quando ele publicou o trabalho dele, tá? O que a gente chama de genética mendeliana ou genética qualitativa, né, são aqueles caracteres governados por um gene, tá? Ou às vezes governados por poucos genes, mas que o padrão fenotípico se divide em duas classes, né, tipo a planta alta e a planta baixa, tá? Mendel viveu entre 1822 e 1884 e ele é considerado com muito mérito, e é importante a gente ter esse reconhecimento, como o pai da genética. Pois bem, eu botei essa fotozinha desse livro aqui, é um livro que eu estou lendo no momento, aqui é o Gênio, uma história íntima, tá? E esse capítulo, tem outros capítulos que tratam da história de Mendel, né? Mas esse capítulo especificamente aqui está muito legal, ó. A ciência perdida da hereditariedade, a descoberta e a redescoberta dos genes, 1865, que foi quando Mendel publicou seus trabalhos, até 1935, né, que tiveram N outros trabalhos aí. Por que fala redescoberta dos trabalhos de Mendel? Porque em 1865 ele publicou o trabalho dele. Só que esses trabalhos, pelo caráter matemático desse trabalho, ele apresentou o trabalho, mas deram pouca atenção, né? E só no início de 1900, do século, que foi 1900 a 2000, que eles redescobriram, dois outros pesquisadores refizeram de forma independente o trabalho de Mendel, chegaram aos mesmos resultados, e daí em diante a genética teve um boom da genética buscando um entendimento melhor de todo o processo, de como funcionava, o que era o material genético, como é que ele se expressava, como é que era essa regulação, né? Até a gente chegar
hoje, né, nós estamos em 2024, né, com os modernos marcadores moleculares, com sequenciamento do genoma, com as ômicas, né, com a genômica, a proteômica, a metabolômica e outras aí, né. Então, quem for da área de genética, eu recomendo fortemente, né, isso aqui é uma leitura fantástica. A linguagem desse autor contando a história da genética mendeliana, da parte de evolução com Darwin, e de todas as outras descobertas que a gente teve na genética no século passado, é muito bacana. Então vamos focar aqui nas leis de Mendel. Primeiro vamos fazer uma explanação geral sobre genética mendeliana, depois a gente aborda mais especificamente com animais. Tá? Então as leis de Mendel, né, buscava-se entender os padrões de herança das características. Né? Mendel teve um sucesso muito grande no seu trabalho, né, encaixa perfeitamente o experimento com as conclusões que ele teve. Né? E isso se deve a quê? O material de pesquisa que ele utilizou é adequado, ou seja, ele trabalhou com as ervilhas, né? Os experimentos que ele fez eram cuidadosos e tinham réplicas, né? Tinham repetições. Ele trabalhou com um grande conjunto de dados, tá? E ele entendia muito de matemática, além de entender de botânica e de ser muito metódico para fazer os cruzamentos das ervilhas, contar, né? Calcular as proporções as classes. Ele entendia muito de matemática, né, e ele usou a matemática e usou testes estatísticos para corroborar, para deixar claro o seu trabalho. Tá? Então, Mendel trabalhou com 7 características de ervilhas, né? Todos os caracteres que ele trabalhou tinham dominância completa. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Forma da casca da semente. Essa forma da casca é a característica. E os fenótipos que essa forma da casca podia manifestar era lisa e rugosa. A casca podia ser lisa e rugosa. A cor dos cotilédones poderiam ser amarelos ou verdes. E todas essas 7 características eram governadas por genes, hoje a gente sabe disso, que tinham dominância completa. Tá? Não tinha outra relação de dominância, apenas dominância completa. Outra coisa, uma curiosidade interessante, das 7 características que ele trabalhou, 5 estavam em cromossomos diferentes. Né? Os genes que controlam essa característica estavam em cromossomos diferentes, ou seja, obviamente que está em cromossomo diferente, está em grupo de ligação diferente, eles segregam independentemente, que é a segunda lei que ele fez. Mas tinha 2 características, agora não estou me lembrando, depois eu posso ver quais dessas 2 aqui, que estavam no mesmo cromossomo, como se fosse assim, ó, sei lá. Deixa eu tentar aqui botar a minha caneta para funcionar. Rapidinho. Vamos imaginar aqui que está no cromossomo 3. Tá? Então está aqui o cromossomo 3. Está aqui o homólogo dele. E vamos pensar que tem o gene A. Então vamos pensar que era um genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Como se fosse na segunda lei de Mendel. O Azão está aqui, o Azinho está aqui, e nesse mesmo cromossomo estava o outro gene que controla a característica, pensando aqui no genótipo Bzão, Bzinho. Só que eles estavam, apesar de estar no mesmo cromossomo, no mesmo grupo de ligação, e isso aqui afetar esse padrão mendeliano de herança, né? Não ia ter aqueles padrões certinhos que ele observou, estavam a uma distância tal que segregava como independente. Né? Então, todas as características que ele estudou, né, quando ele estudou elas par a par, ele observou que elas segregavam independentemente. Tanto é que ele formulou a sua segunda lei. Mas eles, 5, obviamente, estavam em cromossomos diferentes, segregavam independentemente. As 2 que estavam no mesmo cromossomo, ele deu sorte, ou ele buscou essas características que tinham esse padrão, né, não apresentou o resultado de outras que tivessem padrões diferentes, elas tinham esse padrão de segregação independente. Tá? Então vamos lá para a primeira lei de Mendel. Né? Então o que ele fez? Né? Ele então tinha plantas de ervilhas pura, né, alta e anã, tá? Para esse caractere de altura aqui. Aqui ele ia cruzando alta com alta até só obter alta, não ter segregação. Então ele dizia que essa aqui era uma alta pura, porque sempre que ele cruzava alta com alta, estava alta.
E a anã com anã também dava sempre anã, então ela era pura. Quando ele cruzava alta com anã, ele obteve alta. Então aqui ele já conclui que alta domina anã. Tá? Então existe uma relação aqui de dominância completa, 100%. Quando ele cruzava alta com alta, tá? Ele obtinha esse padrão aqui, essa relação fenotípica na F2 aqui, ó, 787 plantas altas para 277 plantas anãs, tá? Isso, né, dava aproximadamente, vocês podem calcular aí, pessoal, vocês pegam aqui, soma 787 mais 277, 7714 mais 1 vai dar 16, vai 1 vai dar 10. Então, ó, alta, ela tem uma frequência de 787 por 1064. E a anã, ela tem uma frequência de 277 por 1064. Tá ruim de escrever com essa caneta. Tá? Isso aqui não dá perfeitamente 3 quartos. Isso aqui tinha que dar 0,75, que é 3 quartos, e isso aqui tinha que dar 0,25. Então, vai dar um valor aproximado. Né? Por isso que é importante depois, ele era matemático, ele aplicou o quê? Os testes estatísticos para ver, mesmo que isso aqui não seja 0,75 exato, isso aqui não seja 0,25 exato, mas estatisticamente, aplicando um teste com um nível de erro considerado, isso aqui poderia ter um valor estatisticamente igual a 0,75, 0,25 e validar a sua teoria. Tá? Quando ele cruzava aqui essas anãs com as anãs, só dava anã. Então ele concluía que essa anã aqui, ó, era pura. Tá? Essas altas aqui, quando ele cruzava alta com alta, tinha um percentual que dava uma proporção de 1/4. Então esse percentual de 1/4 aqui vinha de altas puras. E esse 2/4 aqui vinha do cruzamento de altas não puras. Tá? Por que não era pura? Porque as descendências desses 2/4 aqui dava planta alta, mas dava planta anã também. Tá bom? Então, o que ele tinha, pessoal, ele não sabia genótipo, ele não sabia gene, não sabia que o material genético era o DNA, não sabia nada disso. Ele tinha apenas esse cruzamento aqui. Alta com anã dá alta, quando eu cruzo alta com alta, dá 3/4 altas e 1/4 anã. Quando eu faço cruzamento com essas plantas da F2 fazendo um F3, as anãs são puras e as altas têm 1/4 que é pura, tem 2/4 que é anã. Será que a gente, com base nesses resultados, a gente conseguiria, sem saber todo o resto da genética que a gente sabe hoje, a gente conseguiria inferir tudo que Mendel inferiu? Né? Então a gente tem que pensar dessa forma para a gente ver a genialidade que ele era. Tá? Então, cruzando-se os pais puros e contrastantes e autofecundantes, a geração F1 ele obteve o seguinte: relação de aparência. O que ele chama de relação de aparência? Hoje, né, depois, eles atribuíram o nome disso aqui de relação de aparência, é aquilo que a gente visualiza, mede, mensura. Né? Então, a gente chama isso aqui de fenótipo. Puxa, mas que dificuldade para escrever com essa caneta. E o que ele chamou de relação de pureza é o que a gente chama atualmente de, depois isso aqui foi nomeado por outros pesquisadores, de chamar isso aqui de genótipo. Tá? Então a relação de aparência era 3/4 para 1/4 e a relação de pureza era 1/4 pura, 2/4 impura e 1/4 anã. Então vamos ver o que ele conseguiu inferir sobre isso. Né? A gente poderia agora então colocar aqui os genótipos, de acordo com o que a gente conhece agora na nossa realidade. Então, essa característica, hoje em dia, a gente sabe que ela é um gene só, então vamos chamar ele de gene A, e que ele tem as formas alélicas azão e azim. O alta, então, ele é o dominante, ele é o azão-azão. O anã é o recessivo, ele é o azinho-azinho. Quando a gente cruza, dá todo mundo heterozigoto, alta, tá? E quando a gente cruza alta com alta, mas heterozigotos, né, a gente vai ter essa proporção 3/4 com 1/4. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Você já deve estar cansado de saber.
a gente faz o que a gente chama de quadro de encontro de gametas, ou quadrado de Punnett, né? Então, esse azão-azim produz gametas azão e azim, esse azão-azim produz gametas azão e azim, né? Com que probabilidade? 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, tá? Então, esse aqui vai ter o genótipo azão-azão, desculpa, meio, desculpa, meio, né? São dois alelos, só tem dois, vai ter meio para cada um. Então, meio vezes meio vai dar 1/4. Esse aqui, azão-azinho, meio vezes meio vai dar 1/4 também. Esse aqui, azão-azinho, vai dar 1/4. E esse azinho vai dar 1/4. Os genótipos são a relação de pureza, né? Não a relação de aparência, é esse aqui, ó. Então, eu vou ter 1/4 azão-azão, alta. A relação de pureza, azão-azão. A relação de aparência, alta. Genótipo e fenótipo. Alta o que, pessoal? Pura. Porque azão-azão, se eu cruzar azão-azão com azão-azão, só vai dar azão-azão. Eu vou ter aqui azão-azinho e azão-azinho. Então, vou colocar ele aqui, azão-azinho, né? Que vai ser o que? 2/4. 1/4 desse mais 1/4 desse. Ela é alta também. Porém, ela é alta, não pura. Tá? E eu vou ter aqui esse aqui, ó, vai ser 1/4 azinho, que é anã pura. Tá? Então foi isso aqui que Mendel obteve. E ele teve um insight, né, de falar que os fatores genéticos, né, não tinha nem esse termo genético, né, os fatores, né, então tinha certo aqui da gente botar da primeira lei de Mendel é o seguinte: os fatores ocorrem aos pares dos indivíduos, mas apenas um é passado ao descendente por intermédio dos gametas. Porque esse indivíduo aqui conforma gameta, forma gameta com azinho. Esse indivíduo quando forma gameta, forma com azão. Junto esse azão com esse azinho, eu vou ter aqui esse genótipo heterozigoto na F1. Então, assim, é fantástico o que ele conseguiu inferir, né, fazendo os cruzamentos, contando as proporções e analisando esses resultados do ponto de vista matemático e estatístico. Tá? Vou voltar nesse slide aqui para mostrar, então, todos os cruzamentos que ele fez. Então, quando ele cruzava semente lisa com semente rugosa, na F1 todo mundo era lisa, então lisa dominava a rugosa. Ele também trouxe, foi o primeiro a falar desse conceito de dominância, que um se sobrepunha sobre o outro, né? Então, quando ele fazia F2, olha a quantidade de ervilha que ele contou aqui, ó, 5.000 e tanto, 1.850, né, lisas e rugosas. Olha, dava a proporção 2,96 por 1, né? Mas o certo não seria a proporção 3/4 para 1/4? E como é que eu achei 2 sobre 96 sobre 4 e 1 sobre 4? É igual a 3/4 para 1/4 e 2,96 sobre 4 e 1/4, numericamente não são iguais. Mas se eu aplico um teste de Q quadrado, eu posso dizer que estatisticamente esses valores são iguais, considerando o teste tal, ou o nível de probabilidade tal. Hoje em dia a gente usa para testar esses padrões de herança, a gente usa um teste chamado teste de Q quadrado, que a gente representa por esse x2 aqui. Eu vou deixar uma outra videoaula que explica como é que vocês fazem o teste quadrado, como é que interpreta, como é que vai ser importante a gente entender isso aqui direitinho. Então, essa tabelinha é só para ver que todos os cruzamentos ele não achavam valor. 6.022 amarelo para 2.001 verde não era exatamente 3/1, mas se aproximava muito de 3/1. Todos os cruzamentos sempre aproximavam muito desse padrão 3/4 para 1/4, principalmente quando você aumenta o tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, mais aqueles valores observados vão se aproximar dos valores esperados de acordo com uma teoria. Tá? Pois bem, então isso foi a primeira lei de Mendel, ele trabalhou com cada um daqueles 7 caracteres separadamente. Na segunda lei, ele trabalhou com as características par a par, tá bom? Então ele pegou aqui o caractere
da cor lá da semente, que poderia ser amarela ou verde, ou o aspecto da semente poderia ser liso e rugosa. Então ele pegou uma planta e nessa planta ele media 2 caracteres, né? Ele media lá, olhava a cor do cotilédone e se era lisa ou rugosa. Então a mesma semente ela era amarela, porém ela era também lisa. A outra era verde, porém ela era rugosa. Quando ele cruzava, ele via que aparecia amarelo liso. Foi o que ele já tinha visto, que o amarelo dominava o verde e que o liso dominava o rugoso. Quando ele cruzava aqui o amarelo lisa com o amarelo lisa da F1, ele tinha esse padrão de segregação aqui, formando 4 classes fenotípicas. E sempre esses que eram os dominantes aqui, eles apareciam em maior proporção, isso se aproximava muito do padrão de uma proporção de 9/16, esse outro se aproximava muito de uma proporção de 3/16, esse aqui aproximava muito de um padrão de 3/16, e esse aqui se aproximava muito do padrão 1/16. O clássico padrão da segunda lei de Mendel, que a gente chama hoje em dia de 9/3/3/1. Tá? Isso é clássico, tá bom? Então ele fez isso para todos os pares de características, todas aquelas 7 características, ele trabalhou com elas par a par, tá? Essas características aqui. Pois bem, então, para a cor de cotilédones, quando ele, mesmo nesse experimento aqui, ele poderia analisar, fazer uma análise individual, como ele fez aqui, para a cor do cotilédone e para a cor da casca, ou ele poderia fazer uma análise conjunta. Foi isso aqui o pulo do gato que permitiu ele formular a sua segunda lei. Quando ele pegava o amarelo isoladamente, né, amarelo ou verde, ele pegava aqui, ó, no F2, né? Então eu tenho 315 amarelo, mas eu tenho 101 também amarelo aqui, ó. Então 315 mais 101 dividido pelo total e se aproximava dos 3/4 do experimento quando ele fazia isoladamente. E isso ele observou para o padrão verde, depois para a cor da semente também, para a casca lisa e para a casca rugosa. Mas quando ele fazia análise conjunta, né? Então a probabilidade de ser amarelo e lisa, né? Era aqui, ó, amarelo e lisa, 315, é esse padrão aqui, dividido pelo total, se aproximava do 9/16, esse que eu coloquei aqui, tá bom? E aí ele observou que a probabilidade de ser amarelo e lisa era igual, na análise conjunta, era igual à probabilidade de ser amarelo na análise individual, vezes a probabilidade de ser lisa na análise individual. Então, se eu pegar aqui, qual que é a probabilidade de ser amarelo? 3/4. Qual que é a probabilidade de ser lisa? Aqui, ó, 3/4 também. 3/4 vezes 3/4, 9/16, que é a probabilidade de ser amarela e lisa na análise conjunta. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. E aí ele usou a matemática, né? Então, já que ele entendia muito de matemática, né? Então, existe uma lei de probabilidade que se chama lei do produto para eventos independentes. E o que diz essa lei do produto para eventos independentes? A lei do produto é a lei do E, é a probabilidade de ocorrer um evento e o outro evento, né? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B, dado que A e B são eventos independentes, é igual à probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Tá? Então, se A e B são independentes, a probabilidade de ocorrer A e B simultaneamente é a probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Vamos pegar um exemplo aqui. Qual que é a probabilidade de ser menino no nascimento qualquer lá? Né? E a probabilidade de ter olhos azuis, tá? Dos pais que sejam heterozigotos, vamos pensar assim, tá bom? A probabilidade de ser menino é por cromossomo sexual, então é meio.
A probabilidade de ter olho azul vai ser o recessivo aqui, o encontro desse aqui. Se a gente fizer o quadro de encontro de gametas, vai dar 1/4. Tá? O sexo tem alguma coisa a ver com a cor de luz? Os genes que controlam o sexo tem alguma coisa a ver com os genes que controlam a cor dos olhos? Ah, não tem. São eventos independentes. Então, a probabilidade de ser menino e ter olhos azuis é igual à probabilidade de ser menino vezes a probabilidade de ter olhos azuis, que vai ser meio vezes 1/4, que vai ser igual a 1/8, tá bom? Então, com base nisso, nesse entendimento de probabilidade, e ele está observando esse padrão de eventos independentes aqui quando ele fazia análise conjunta, ele propôs essa segunda lei, né? Então, fatores localizados em cromossomos diferentes segregam independentemente, tá? Então é fantástico assim a dedicação de Mendel, o fato dele ser tão metódico, de fazer tantos cruzamentos, contar tantas ervilhas e aplicar os conhecimentos que ele tinha de matemática para formular suas leis, né? A primeira e segunda lei. Darwin foi contemporâneo dele, fez trabalhos na mesma época que ele, porém eles não se encontraram, eles não tinham acesso no trabalho de um do outro, né? E o trabalho de um poderia ter contribuído muito no trabalho do outro. Mas óbvio que depois eles foram devidamente reconhecidos e são devidamente reconhecidos até hoje. Aqui, pessoal, só para ilustrar, né, aquela proporção 9:3:3:1 clássica, né, eu teria que fazer o quê? Ela é a proporção na F2, né, desse cruzamento aqui de um duplo heterozigoto na F1. Esse indivíduo aqui produz gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Todo mundo aqui, pessoal, aqui sim, a probabilidade de 1/4, aquela que eu errei lá atrás. E aqui também. Tá? Então, quando eu cruzo aqui, eu vou ter aqui, ó, 1/16. Né? Todo mundo aqui vai ser 1/16, que é 1/4 vezes 1/4, tá bom? E o que é o 9/16? É 16, porque são 16 genótipos diferentes, aqui o denominador é 16. Todo mundo que é A traço, B traço, então seria aqui, ó, Azão, Azão, B. Todo mundo que tem pelo menos um Azão e pelo menos um Bzão, ó. Vamos contar eles aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, A traço, B traço, 9/16. A traço, Bzinho é todo mundo que tem pelo menos um Azão e 2 Bzinho. Então, vou procurar eles aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, 3/16, né? E assim por diante. Então, para a gente enxergar isso aqui direitinho, depois a gente vai exercitar isso aqui no GBOL, vocês teriam que montar esse quadro de encontro de gametas. Eu sugiro que quem não entender isso direitinho, que monte o quadro de encontro de gametas, vai contando as proporções direitinho e monta aqui a proporção 9/3:3:1, tá? Aqui mais detalhadamente ainda, né, o quadro de encontro de gametas. No quadro de encontro de gametas nós vamos ter na F2 esses genótipos aqui, e eles ocorrem, a proporção que eles ocorrem, né, esse dominante total ocorre uma vez só, esse aqui ocorre 2 vezes, tá? E assim por diante. E mostrando aqui que a conjunta, né, é o produto das individuais, né? Então, por isso que é a lei da segregação independente, tá bom? Aqui, mesma coisa, tá? Então, como é que quais seriam as etapas, então, se a gente quisesse fazer um estudo de genética mendeliana usando algum outro modelo de plantas, ou no caso aqui da nossa disciplina, usando o modelo animal, né? A escolha do material e a condução do experimento. Então, a primeira coisa seria existir formas alternativas, existir variabilidade, existir lisa, rugosa, existir o animal branco e preto, né? Aqui existe o animal com chifre, sem chifre, para a cor da pelagem, para outras características.
determinar se os genitores são puros. Lembra que ele cruzou razão alta com anã, né, e alta pura com anã pura? Então eu tenho que fazer N cruzamentos até obter a geração paternal pura, as gerações paternais puras. Cruzar as gerações paternais, obter a F1, né? O fenótipo da F1 deve ser anotado, as proporções calculadas, né? Lembra lá da matemática e de contar a ervilha, né? E obter a geração F2 cruzando a F1 com a F1. Tá? Na interpretação dos resultados, o que é importante? Tá? Sendo os genitores puros, não haverá segregação na F1. Na geração F2, haverá segregação que vai se aproximar da 3:1, sendo um gene com 2 alelos, dominância completa. Essas são as condições para a gente estudar, replicar a primeira lei de Mendel. Testar a hipótese de segregação, mostrar que na F2, por exemplo, segregou na proporção 3:1, empregando um teste estatístico. Como eu falei com vocês, os valores não vão dar exatos, principalmente se as suas amostras forem pequenas. Então a gente tem que testar isso e, se precisar, aumentar o tamanho da amostra para a gente confirmar. Ou às vezes não é a primeira lei de Mendel, né? Não é o padrão de herança da primeira lei de Mendel, aí você tem que buscar outros padrões. Se a gente for estudar, então, pessoal, em animais, o objetivo da nossa disciplina é discutir mais em animais, né? Planta é possível fazer a autofecundação, então, muitas vezes você consegue gerar aquelas gerações parentais de forma mais rápida, fazendo a autofecundação. Certificar que um animal é puro homozigoto torna-se complicado, então vão ser N gerações de acasalamentos até obter animais puros, fixar aquele loco, né, para aquela característica. Aí muitas vezes você vai ter que partir para acasalamento entre irmãos. Só que quando você faz acasalamento entre irmãos, você aumenta a endogamia. E se aumenta a endogamia, você aumenta a probabilidade de ter problemas genéticos, alterações, né? Anomalias. Aqui exemplo, se no acasalamento entre irmãos não ocorrer segregação, é porque os animais em questão devem ser puros para o caráter. Então, fazer N cruzamentos. Dificuldades no estudo do controle genético depende de quê? Com animais, né? Do número de descendentes. Eu não vou estudar genética mendeliana, pessoal, em bovinos, que produz um descendente a cada... uma vaca pode produzir um descendente a cada ano, por exemplo. Então é complicadíssimo isso, né? Então eu vou buscar espécies que tenham várias gerações por ano e várias crias, né? Um número de descendentes por ano. Se o número de descendentes for grande e possibilitar várias gerações por ano, praticamente não há diferença no que foi feito por Mendel com as ervilhas. A gente poderia replicar isso em coelhos, em porquinho da Índia, em hamster, em ratinhos de laboratório, tá? Espécies, modelos que poderiam ser utilizados para isso. Aqui eu botei o exemplo do gato, né, que fica mais fofo, todo mundo gosta de gato, né? Então, cruzando lá, por exemplo, karatecô, o gato branco com o gato preto. Aqui no exemplo, lógico que não é assim, mas o preto dominava o branco. Depois eu cruzando preto com preto, eu ia ter uma segregação aqui de 3:1. Mas um exemplo melhor do que gato seriam os coelhos, né? Cor de pelagem em coelho aqui, ó. Cada coelha pode ter até 8 partes por ano, né? Cada parte pode produzir 8 láparos, né? Ou seja, 8 filhotes. Então, se eu cruzasse aqui, pessoal, o albino com o agute, né? Lógico que cor de coelho tem mais genes associados à cor de coelho, mas se eu me restringisse a essas duas cores aqui, aí o agute domina o albino, né? Quando eu cruzasse agute com agute aqui, esses seriam heterozigotos, né? Azão, não, Czão, Czinho, né? E aqui segregar naquela proporção de 3/4 para 1/4. Então é possível sim a gente usar modelos animais, é mais trabalhoso, obviamente, mas é possível sim testar a primeira e segunda lei de Mendel com modelos animais. Muitas vezes, né, as universidades que têm laboratório de drosófila trabalham essas características em disciplinas usando as drosófilas, né, o modelo animal como drosófila. Tá? E aqui, pessoal, vem a pós-Mendel, né? E as características que não seguiam esse padrão de herança de Mendel, né? Que seria dominância completa, que seria
as características governadas por genes que são independentes ou que estão em cromossomos separados ou que estão no mesmo cromossomo e segregam como independentes, né? Isso aqui é o que a gente chama de fenômenos que alteram os padrões de herança mendeliana. A gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, mas a gente vai falar um pouco. Então, são 3 padrões que podem alterar as proporções mendelianas, né, que Mendel estudou. Uma são as relações de dominância. Ele só estudou dominância completa. Mas se for ausência de dominância, se for codominância, então seriam aquelas relações entre alelos que estão no mesmo loco, tá? Outro seriam as interações gênicas, aqui já para quando estudou os pares de características, né? Que são o que a gente chama de relações interalélicas, interação entre alelos de locos diferentes, né? Então eu tenho um gene A e um gene B. Será que o azão... Vou botar aqui, que está no mesmo cromossomo, tá bom? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas a interação pode, os genes que controlam a característica podem estar em cromossomo diferente e podem interagir, tá? Será que esse Azão interage com esse Bzinho aqui para alterar um fenótipo? Será que esse Bzão interage com esse Bzinho? Será que esse Azão interage com esse Bzão? Tá? Então a gente pode ter interações epistáticas e não epistáticas. A gente vai explicar. Essas 2 primeiras a gente vai explicar aqui. Essa terceira a gente não vai falar, né? Ligação gênica seria o fato deles estarem aqui, foi até bom o exemplo, tá no mesmo cromossomo, né? Tá uma distância muito pequena, que existe uma dependência entre o A e B e eles não segregam como se fosse no padrão mendeliano independente. Então, primeiro as relações de dominância, né? Se for dominância completa, o padrão mendeliano clássico 9 para 3, para 3 para 1, na F2 vai aparecer. São essas as classes fenotípicas, né? Que é a combinação de 3 para 1 com 3 para 1. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Se um dos locos, os 2 locos têm dominância completa. Se um loco for dominância completa, o outro já for ausência de dominância, olha o padrão de classe fenotípica aqui, ó. 3 para 6, para 3, para 1, para 2. Se um for ausência de dominância e o outro for ausência de dominância, olha a confusão nas classes fenotípicas aqui, ó. 1 para 2 para 1, para 2 para 4, para 2 para 1, para 2 para 1. Ou seja, Mendel estudou, tem todos os méritos, mas estudou o padrão mais simples, né, que permitiu ele formular suas leis. Talvez ele tenha estudado outras características que tinham esse padrão, mas ele não apresentou os resultados, né? As interações epistáticas, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, como se fosse um duplo heterozigoto aqui, né? Os genes que controlam as características, né, produzem enzimas que atuam na mesma via metabólica, tá? Então imagina aqui, eu tenho aqui, ó, a substância precursora, o gene A, com as formas alélicas azão e azinho. Se ele tiver o azão, ele transforma a substância precursora em S1. Se ele não tiver o azão, tiver o azinho, ele não transforma. O gene B vai estar aqui, atuando na mesma via metabólica, o produto do gene B, né? Então, se ele produzir o Bzão, ele vai produzir enzimas, né, que vai transformar o S1 no S2 e que vai produzir um produto final. Então, se o indivíduo for A traço, B traço, ele vai produzir o produto final. Se ele for A traço, Bzinho, Bzinho, ele vai produzir o S1. Se ele for Azinho, Azinho, Bzão, traço, ele só não vai produzir nada, ele vai ficar na substância precursora, tá? Então é isso que é a interação epistática, a interação entre alelos de locos diferentes, e os produtos desses alelos atuam em mesmas vias metabólicas, e isso vai alterar aquela proporção clássica mendeliana, tá? As epistasias, né? Elas sempre dão uma combinação, levam a uma combinação da proporção mendeliana clássica. Então, imagine aqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1. É a proporção clássica. Está vendo? 12 para 3 para 1 quer dizer que juntou esse 9 com esse 3 aqui, e nós chamamos aqui, ó, 12 para 3 para 1. Essa é a epistasia dominante. A gente sempre tem um alelo que a gente chama que é o alelo que domina o outro, que impede a ação do outro,
a gente chama de alelo, é o alelo epistático, tá? Então a gente tem vários tipos de epistasias, dominante, recessivo, e aqui os padrões de classes fenotípicas na F2 devido a esse tipo de epistasia, tá? O exemplo mais comum e mais fofinho, vamos dizer assim, né, de epistasia é a cor do labrador, tá bom? Então a gente tem aqui o labrador chocolate. Nós temos aqui o labrador amarelo ou branco, sei lá, eles variam aqui do creme, né? Então nós temos o labrador preto, tá? Existe uma substância precursora que é incolor. Se ficar nessa substância precursora, vai dar o amarelo, tá bom? Se tiver o alelo Bzão, vai produzir o produto preto. Mas não adianta só produzir o produto preto. Esse produto preto tem que ter o alelo Ezão para ele ser depositado. Então, o indivíduo, para ser preto, ele tem que ter Azão, traço, Bzão, traço. Tá? Aqui, na verdade, não é Azão, traço, Bzão, traço. É Azão, traço e traço. Né? É A e B aqui. B. Oxe, mas que confusão. Bzão, traço, Ezão, traço. Aí ele vai chegar no preto. Ele vai produzir o pigmento preto e ele vai depositar o pigmento preto. Tá bom? Se ele for Bzinho, Bzinho, ele produz aqui o pigmento marrom, é como se fosse uma questão de dose, né? 2 Bzão aqui, pelo menos um Bzão, ele produz mais melanina, mais pigmento preto. Se ele produz só Bzinho, ele produz menos pigmento, tá marrom. Só que para depositar esse pigmento marrom, ele tem que ter o alelo Ezão. Então o marrom ele tem que ser Bzinho, Bzinho, né? É traço. E se ele tiver aqui, se ele tiver Ezinho, Ezinho, tá? Independente dele ser Bzão, coisa, ele não deposita o pigmento. Aí ele fica amarelo, tá bom? Essa aqui é a história da epistasia aqui no labrador, é uma epistasia recessiva, tá? Então aqui nós temos os fenótipos, né? Ó, esses todos aqui são B traço, E traço. Ele produz o pigmento preto por ter um Bzão, pelo menos um Bzão, e ele deposita por ter o Ezão. O chocolate é o Bzinho, Bzinho, né? Ele não chega no preto, ele fica no marrom, mas para ele fixar esse pigmento ele tem que ter pelo menos um Ezão, um E traço. E esse aqui é o Ezinho, Ezinho, ele não deposita pigmento. Não importa se ele produz pigmento preto ou pigmento marrom, mas ele não chega a depositar, tá? É bem legal esse exemplo do labrador. Aqui tem um exercício, depois vocês podem olhar e tentar resolver. Se não conseguir, tem o link do YouTube aqui para vocês. Lá tem a explicação da resolução desse exercício, mas a gente pode fazer ele também. O outro tipo de epistasia é a epistasia não interação, né? É a interação não epistática. Tá? Qual que é a diferença? Os genes que produzem as enzimas, os produtos, atuam em vias metabólicas diferentes. Veja que aqui, ó, a parte de cima é uma via metabólica, a parte de baixo é outra via metabólica. Nós temos uma que é transformar S1 em S2, que atua o gene A, com as suas formas azão e azinho, azão transformando S1 em S2 e azinho não. E nós temos uma outra via metabólica que atua o gene B, o Bzão transforma S3 em S4 e o Bzinho não. Tá? Então, da mistura desses produtos finais, a gente vai ter o fenótipo dos indivíduos. Tá? Então, se o indivíduo é A traço, B traço, ele transforma S1 em S2 e S3 em S4. Então, vai somando os produtos S2 e S4. Aí eu vou ter um fenótipo lá, a cor da flor, por exemplo, roxa. Se ele é A traço, Bzinho, Bzinho, ele transforma S1 em S2 através do azão, mas não transforma S3 em S4. Então ele fica com S2 e S3. E o produto vai ser vermelho. E assim por diante. Tá? Então a diferença é que a epistática, os produtos dos genes atuam na mesma via metabólica e a não epistática, o produto dos genes atua em vias metabólicas diferentes. Um exemplo em animais é o formato da crista das galinhas. Tá? Então, a crista da galinha pode ser formato de noz,
pode ser rosa, pode ser ervilha e pode ser simples. A gente vai trabalhar esse exemplo lá no GBOL, tá? Então, são dois genes, o gene R e o gene E. Né? Então, cruzando aqui uma galinha que tem a crista em formato de rosa, ela é Rzão, 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 Ezinho, Ezinho, e uma que tem a simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Eu vou ter uma descendência aqui que vai ser Rzão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, que é rosa. Quando eu cruzo essa aqui com essa aqui, eu vou ter esse padrão aqui, ó, rosa para simples, tá? Mas sabendo que esses genes estão trabalhando em vias metabólicas diferentes, e da soma desses produtos, dessas vias metabólicas, que a gente está conseguindo produzir esses fenótipos aqui. Eu agradeço a atenção, a gente vai trabalhar isso em sala de aula e vamos trabalhar também no GBOL.